Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Patrícia do Vale e esse é o nosso canal de cartonagem patchwork. Hoje eu vim trazer pra vocês uma bolsa em cartonagem, que é essa daqui. Formato muito parecido com a nossa bolsa pasta, tá ok? Eu resolvi fazer um bolsinho aqui na parte da frente, totalmente diferente do que o pessoal tem o costume de fazer e muito gostei do resultado. Resolvi também colocar o zíper, porque muitos de vocês pedem, né? Me pediram muito já há bastante tempo uma bolsa com zíper. Então aqui eu resolvi fazer ela com zíper. Por dentro eu fiz bolsinhos também. Tem um bolsinho maior e dois bolsinhos menores para poder colocar celular, coisas mais miúdas, que eu também ensino nesse vídeo. Bom, super gostei do resultado. Antes que vocês me perguntem sobre as alças, não usei a alça de couro porque eu não tinha alça que desse para os dois lados, porque a alça vem até aqui embaixo, ó. Tá ok? Então eu não tinha alça suficiente que desse pra mim poder fazer essa bolsa, então eu resolvi confeccionar minha própria alça. Então já tem videozinho gravado, então não se preocupe que logo em seguida ele vai ao ar. Fiz aqui embaixo também, ó, com um pezinho de bailarinas. Resolvi colocar 5 pezinhos porque como é uma bolsa maior, né, então eu acho que pedia 5 pezinhos de bailarinas. E é isso, pessoal. Muito gostei do resultado da bolsa. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se você gostar, dá um joinha pra mim no final. Ou não, já dá um joinha agora. E se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal. E curte a nossa página lá do Facebook, tá? Vou deixar aqui o link disponível do molde, das medidas dessa peça nossa de hoje. E é isso daí, vem comigo aprender a fazer essa bolsa. Vamos esperar a sirene terminar de tocar. É a sirene no pão, gente. Essa sirene toda vez que toca tá avisando que tá saindo pão, que tem pão quentinho. Pronto, parou. Olá meninas e meninos, tudo bem? Bom, hoje nós vamos fazer uma bolsa pasta. Uma bolsa, é grande essa bolsa. E nós vamos fazer ela como deu pra vocês verem no início do vídeo, com bolso externo e com bolsinhos internos. E também vamos fazer ela com zíper. Hoje nós vamos usar o tecidinho do Snoopy, que é tecidinho lá do cantinho da Cleia. Então se você tiver interesse, vocês dão uma procuradinha. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o link da página dela, tá? Que te direciona direto lá pra página dela. Bom, aqui eu já dei uma adiantada na minha bolsa, porque é aqueles passo a passos que todo mundo já tá acostumado e já sabe. Gente, tecido preto, nossa, como pega cisco, né? Bom, ó, eu já deixei essa minha parte aqui adiantada. O que que eu fiz, ó? São 3 pedaços de papelão. A minha bolsa, sim, ela tem 40 por 31 de altura, tá ok? Então, com um papel craft, eu fiz lombadas entre meus 3 pedaços. 2 lombadas de 3 milímetros e forrei com tecidinho, ó, não sei se dá pra vocês verem. Ó, aqui já tem um cisquinho, ó. Tudo isso é poeirinha que senta. Ó, minha lombada. Aqui, ó. Aqui tá minhas lombadas, tá? Viradinha pra dentro, de 3 milímetros, ok? Fiz o acabamento todo aqui, ó, das 2 laterais. Porém, aqui em cima, eu não fiz o acabamento, tá vendo? Meu tecidinho tá aqui. Por quê? Aqui eu dei aquela sujadinha no cantinho que nem a gente dá quando a gente faz caixas. Dei uma sujadinha e grudei o meu tecidinho. Agora essas 2 bordas daqui de cima eu vou cortar elas rentes, tá ok? Vou cortar dos 2 lados. Como de costume, aqui em cima, ó, os meus 4 cantinhos vai ficar coberto com papelão. Vai ficar coberto com tecido,
tá ok? Por que que eu tô tirando, refilando essa parte aqui de cima? Porque a minha capa aqui, ela vai dobrar aqui pra cima, tá ok? Então eu tô tirando o excesso de tecido pra não ficar grosseiro, certo? Antes de fazer os nossos follens, que é a lateral aqui da minha bolsa, eu como quis fazer os bolsinhos internos, a minha dica pra vocês é que façam antes de fazer os follens, tá? Porque daí a bolsa vai estar aberta, né, a estrutura da nossa bolsa, e fica mais fácil pra gente poder posicionar os nossos bolsos. De um lado, eu fiz um bolsinho apenas, ó, um inteiro mais largo, ok? Elástico também. E do outro lado, eu vou fazer dois, um do lado do outro, pra ficar um bolsinho com divisória, né? Dois bolsinhos pequenos com divisórias, ok? Então eu vou fazer o outro deste daqui pra vocês saberem como que eu faço. Eu tenho aqui uma base de papelão couro. Não tem necessidade de ser papelão couro, pessoal. Pode ser qualquer outro papelão um pouco mais firminho. Quem quiser pode fazer com papel cartão, pode fazer com duplex, pode. Mas como o nosso bolso é bolso com elástico, quanto mais mole a sua base do seu bolso for, ele vai envergar. Então eu acho que dificulta na hora da gente posicionar o bolso exatamente onde a gente quer, tá ok? Então eu tô usando o papelão couro, porque como eu já uso ele em outras peças, então eu não vou ficar comprando outro tipo de papelão somente para fazer essas coisas. Eu uso então o papelão couro mesmo. Sacola nesse meu papelão couro, ó, posicionei, ok? Está aqui. Eu vou pegar minha basezinha pequena, refilar na parte inferior do meu papelão couro e vou cortar minhas duas pontas de cima com fio de cabelo. E vou tirar o meu excesso aqui de tecido. Ó, cortei as duas pontas com fio de cabelo, ok? Aqui na parte de baixo, cortei rente e deixei aqui dos dois lados. Porém, para continuar tirando todo o meu excesso de tecido, o que que eu vou fazer? Daqui onde eu cortei com o meu fio de cabelo, eu vou dois dedinhos abaixo, eu vou cortar o meu tecido até o meu papelão, dos dois lados. Do meu lado que eu cortei com fio de cabelo, dois dedinhos abaixo, eu vou cortar o meu tecido até o papelão. Cortei, então, daqui de baixo, ó, daqui de baixo até aqui onde eu cortei meu tecido, ó, eu vou cortar rente dos dois lados. Ok? Vai ficar exatamente assim, ó. Agora eu vou fazer a parte do meu bolso franzido. A parte do meu bolso franzido, eu vou precisar de um tecido dobrado ao meio, ó. Tá dobrado ao meio. De forma que na altura dele, aqui tá minha dobra, seja maior, seja pelo menos 1 centímetro aqui, maior, tá? Aqui embaixo. E eu preciso dele bem mais largo porque eu quero fazer ele franzido, ok? Então, o que que eu faço? Eu vou vincar aqui a minha dobra. Por que ele é dobrado ao meio? Porque eu, Patrícia, particularmente não gosto de bolso que tenha o avesso aparecendo, tá? Esse meu bolso, todos os bolsos franzidos das minhas peças, eles são forrados, ó. Ó, lá pro lado de dentro, tá ok? Eles são forrados, eles não têm avesso, tá? Se você quiser optar, né, e não fazer forrado, vocês optem. Eu, Patrícia, não gosto. Eu vou abrir. Aqui tá minha marcação do centro, ó.
tá ok? Com uma fita dupla face, ó, uma fita dupla face, eu uso da marca Adelbras, tá? Super recomendo. Não estou ganhando nada pra fazer propaganda, viu, pessoal? Eu vou deixar pelo menos 1 centímetro da minha marcação de quina pra baixo. E vou posicionar a minha fita. Posicionei a primeira, eu vou deixar 1 centímetro, 1,3 mais ou menos abaixo dessa fita e vou posicionar a outra. Esse espaço aqui eu tô fazendo no olhômetro porque eu já tô acostumada, tá? Esse espaço entre uma fita e outra depende do elástico que você vai usar, tá? No caso aqui, ó, é a largura para poder passar o meu elástico, tá ok? Ó, vou tirar a minha fita. E antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma sujadinha aqui nas bordas do meu tecido. Tá ok? Fiz isso, agora sim, eu posso dobrar lá no meio bonitinho o meu tecido. Com a ajuda do meu passador de elástico, ó, tá ok? Eu vou pegar o meu elástico, nem vou cortar ele, pessoal, pra não ter desperdício, tá? Vou colocar aqui, ó, vou posicionar, ó, aqui no meu elástico, vou puxar pra cá, nisso, ó, meu elástico vai ficar preso aqui, tá ok? E vou passar o meu passador de elástico lá no meu espaço de 1 centímetro que eu deixei entre uma fita e outra, ó. Elástico, então meu elástico tá aqui dentro, ok? Vou pegar aquela minha base de papelão, ó, de papelão couro. Vou posicionar, ó, 1 centímetro abaixo da borda, pessoal, ó. Tá? Vou posicionar 1 centímetro abaixo da borda. Eu vou vir de um lado, do lado que eu tenho pouquinho, né, elástico. Vou passar cola aqui. E vou vir com a minha espátula. Por que nós sujamos de cola? Porque ao a gente colar aqui, ó, o tecidinho de cima já estão os dois coladinhos um no outro. Então fica mais fácil da gente trabalhar, né? Eles já estando coladinhos um no outro, ó. Vinco aqui embaixo. Com uma cola instantânea, tô usando a 3 aqui no caso, que é o que eu tenho aqui no momento. Vou dar uns pingos aqui. Vou posicionar o meu elástico e vou colocar umas fitinhas para prender. Agora eu vou franzir o meu bolso. Ó. Vou puxando meu elástico e empurrando meu tecidinho. Ó, dei uma franzida no meu bolso. Eu não vou esticar demais o meu elástico, porque eu quero ele em uma largura que dê pra mim colocar a mão dentro, tá? Senão ele vai ficar muito apertado. Ó, vou passar cola. Ó, eu vou vir aqui, ok?
Ajeita aqui pra saber se é esse tanto aqui mesmo, Eu segurando aqui o meu elástico pra ele não voltar, vou colocar umas colinhas aqui, cola instantânea, dar uma esticadinha e vou colocar a fita crepe também. Aqui está pronto, ok? Agora a gente vai fazer acabamento aqui embaixo. Aqui o que eu gosto de fazer, ó. Eu vou ajeitar o meu franzido de uma forma que ele vai ficar legal. Vou fazer assim. Vou virar, ok? Vou passar cola. Inclusive no tecido. Ó. Eu passo a cola entre as dobras, porque como ele tá franzido, vai dobrar tecido um por cima do outro. Então, pra poder ficar tudo bem coladinho. Pega a minha espátula. E cola ele aqui pra cima. Aqui está pronto, ok? Agora é só colar ele. Ó, passei cola no avesso dele. Vou dar uns pinguinhos de cola instantânea ao redor. Pra hora que a gente fixar, já ficar todo fixadinho, tá? E eu vou encostar aqui do ladinho desse, ó. Bem encostadinho. Aqui tá os nossos dois bolsinhos. Dessa forma eu vou ter, tipo, um bolsinho com uma divisória dentro, tá ok? E um maior do lado de cá, ó. Aqui cabe meu tablet, um maiorzinho para colocar coisas maiores. Bom, pessoal, depois que colocamos todos os nossos bolsinhos, tudo que a gente queria pro lado de dentro da nossa bolsa, nós vamos partir para o Foley. O que é o Foley? O Foley é o que tampa a lateral aqui da minha bolsa e o que dá a abertura, né? O nosso limite da abertura da nossa bolsa. Do lado de cá eu já fiz, ó. Já está com o nosso Foley, ok, ó. Tá ok? Nós vamos fazer do outro lado. Eu faço? Eu gosto de fazer o meu Foley, a estrutura dele, com um papel. Ou um papel sulfite ou o próprio papel craft, que no caso aqui eu estou usando o meu papel craft. A abertura, eu disse pra vocês o seguinte, aqui embaixo o meu Foley tem 14 centímetros, o meu fundo tem 14 centímetros, ok? Então, aqui, ó, como é uma bolsa pasta, pessoal, vocês têm que entender o seguinte, bolsa em cartonagem é diferente de bolsa em tecido. Não adianta você querer estufar ela, colocar um monte de tralha aqui dentro, porque o papelão não vai ficar cedendo, você vai só deformar a sua bolsa. Enquanto na bolsa de tecido, você vai socando, socando, socando dentro, ela vai, né, cedendo, sem perder a forma dela depois que você esvaziar a bolsa. Na cartonagem, não. Então não adianta você querer reganhar a sua bolsa para abrir, porque o limite dela é um só, é o meu fundo de 14 centímetros, ok? Então o que eu faço? Aqui embaixo o meu Foley continua com os 14 centímetros e aqui em cima eu aumentei 2 centímetros para ela abrir, tá? Então ela vai abrir a mais do que embaixo, levemente 2 centímetros. E outra coisa que vocês têm que entender, quanto maior vocês fizerem esse Foley para ele reganhar, para a bolsa abrir, maior, ó, se vocês, aqui é preto, né, não sei se vai dar para vocês verem, mas ó, o meu Foley tá aqui, maior ele vai ficar para dentro, tá, porque o nosso Foley ele dobra para dentro, isso eu acho que atrapalha um pouco a bolsa, tá, então na hora que a gente vai colocar as coisas dentro, então por isso que eu também não faço ele tão reganhado.
tá? Pra mim 2 centímetros a mais do que a minha largura de fundo, pra mim é o suficiente, é como eu faço em todas as minhas bolsas. Então, eu cortei essa largura aqui, ó, do meu fôlei, do meu papel, de 16 centímetros, porque se meu fundo é 14, 2 centímetros a mais é 16, ok? E em um dos lados, eu tenho que girar os meus 2 centímetros. Então, eu vou tirar 1 centímetro de cá e 1 centímetro de cá. Ó, fiz uma marcação com caneta aqui embaixo, ó. Vou tirar 1 centímetro de cá, 1 centímetro de cá. Então, eu vou posicionar a minha régua em cima desse meu 1 centímetro que eu marquei aqui. Porém, aqui do outro lado, eu vou pôr bem na quininha, tá? Não vou tirar milímetro nenhum. Ok? Ó, vai tirar uma tirinha assim, ó. Ficando bem fininha, ó. Do outro lado, ok? E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Posicionar na minha marcação de 1 centímetro aqui e na minha quininha lá em cima. Eu vou passar cola no meu fôlei. Ok? Agora eu vou tirar todo o meu excesso de tecido. O legal quando a gente usa um papel, tem gente que só passa cola no tecido e dobra. O que eu acho mais legal quando a gente usa o papel é que a gente consegue fazer as duas aberturas exatamente iguais sem ter muito trabalho. Aqui eu vou sentir o final, aqui ó, o início do meu papel aqui, ó. Ó, aqui tá o início do meu papel. Ok? Vou pegar minha régua e vou tirar o excesso desse meu tecido, ó. E você marque aqui onde está o meu final, ó. A gente consegue marcar certinho, ó. Aqui nessa minha curva é onde termina o meu papel craft aqui, ó, tá? Deixei uma margem aqui de... Minha régua é de 1,5, tá? Vocês podem deixar 1,5, 2 centímetros sem problema nenhum. Vou fazer aqui do meu outro lado também. Eu vou achar o final aqui, ou o início, né, do meu papel craft. Vou posicionar minha régua e vou cortar o excesso de tecido. E a mesma coisa eu vou fazer embaixo. Ó, como é uma bolsa grande, então fica um pouquinho difícil mostrar pra vocês. Eu vou posicionar primeiro aqui. Eu vou lembrar pra vocês que a altura do meu craft, ele não é dos meus 31 centímetros. Eu coloquei 30. Ou 30,5. Eu sempre gosto assim, que fique um pouquinho mais abaixo. Eu coloquei 30,5. Eu sempre gosto que sobre um pouquinho aqui de papelão pra cima, ó. Pra não ficar muito tumulto de tecido sobre tecido, sabe? Dobrinha sobre dobrinha, ok? Então eu vou posicionar aqui o meu papel, o meu fôlei aqui certinho, ó,
Aqui eu sei que é. E eu vou prender ele aqui em cima para não sair do lugar. Vou pôr um prendedorzinho de cá e vou pôr um prendedorzinho de cá, ok? Então eu vou começar a colar por aqui, ó. Eu vou passar cola no meu pincel e vou passar cola aqui, ó, no meu fundo. Ó, como eu já tenho o meu limite, então eu sei onde é, né? Vou colocar uns prendedorzinhos aqui de leve para mim poder partir para minha lateral, tá? Aí na casa de vocês, o ideal seria vocês esperar secar, porque senão vocês vão marcar o papel craft. Ó, vou vir pro lado de cá e vou fazer a mesma coisa. Ó, vou passar cola. Como o meu craft não vai até o final, então eu também não vou com a cola até o meu final, tá? O meu final eu venho aqui, ó, no cantinho do meu craft, do meu Foley e dou uma sujadinha. Ó, como eu também já sei o meu limite, e vou para o meu outro lado. Eu já sei o meu limite, porque nós marcamos no papel, né? Então fica super fácil. Então não precisa de toco, não precisa de matriz, não precisa de nada, gente. É super tranquilo colocar esse Foley dessa maneira que eu digo pra vocês. Porque o papel, além da nossa estrutura ser com papelão, né, no caso, o Foley com papel, como dá pra gente marcar direitinho, então fica super fácil da gente fixar. Ó, ok? Aí essas duas orelhinhas aqui, a gente vai esperar dar uma secadinha, que ela tá coladinha, pra gente poder cortar elas, tá ok? Enquanto dá uma secadinha nas nossas orelhinhas, eu vou partir pro nosso fundo, pro acabamento do nosso fundo, porque é o passo seguinte que a gente tem que fazer, tá ok? Nosso fundo, pessoal, eu tenho, é costume, sabe? De usar, para revestir, ao invés de usar o papel cartão, usar um papelão fino. No caso, né, como você já me conhece, eu uso o papelão couro. Por que que eu uso o papelão couro? Pessoal, é costume, porque às vezes eu uso uns revestimentos muito grossos e o papelão couro me ajuda a não marcar, sabe? Então, é costume, acabei acostumando, né? E por conta das perninhas das bailarinas também, não marca aqui do outro lado, sabe? As perninhas. E dá um reforço maior pro nosso fundo, né? Porque o peso, querendo ou não, vai ficar tudo no fundo da nossa bolsa. Então não vai ceder. Então aqui eu passei cola, colei o meu tecido e fiz acabamento, ó, nessas minhas duas pontas, tá ok? Eu deixei o tecido aqui, ó, nesse lado maior e nesse lado de cima maior. Aqui eu não cortei com fio de cabelo, eu dei aquela leve entradinha, ó. Vocês podem ver que tá meio tortinho, por quê? Eu dei aquela leve entradinha que a gente já tem o costume, ok? E de cá. Já vou passar cola aqui na minha parede dos lados. E vou posicionar o meu fundo. Aqui.